Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário está de volta na UniTV HD, entrevistando escritores regionais, estaduais e nacionais, sempre com o objetivo de incentivar e divulgar a arte da escrita em todos os cantos do país. E o nosso convidado de hoje nasceu em Blumenau, aqui em Santa Catarina, tem 16 livros publicados, muitos deles premiados, é formado em letras e em altos estudos internacionais pela Sorbonne de Paris e é professor de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é membro da Academia Catarinense de Letras e preside a Comissão de Língua Portuguesa do Ministério da Educação do Brasil e o Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, entidades responsáveis pela implementação do novo acordo ortográfico nos países lusófonos. É autor de romances como O Bruxo do Contestado, de 1996, Revelação do Ano pela Folha de São Paulo e revista Veja, e Amores Exilados, de 2011, aclamado pela crítica como importante livro sobre os exilados políticos durante o período militar no Brasil. E outros livros são de sua autoria, como Oleg e os Clones, de 1999, Menino Oculto, 2005, que foi segundo lugar no 48º Prêmio Jabuti, Marcelino, 2008 e A Ficcionista, 2013. E hoje ele está aqui no Bate-Papo para falar de seu último lançamento, o romance Esquisse, publicado na França pela editora Em Volume. O narrador, que circula entre Veneza, Nova York e Florianópolis, conta as expectativas de uma família brasileira de origem italiana de recuperar como herança um esboço do pintor holandês Jerome Bosch. O romance, que se passa no momento em que um vírus estranho vindo da China começa a ameaçar o mundo, navega entre sonho, pesadelo, alucinação e realidade. Estou falando do professor e escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. Godofredo, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É uma honra imensa recebê-lo aqui. Oi, Renata, boa tarde. A honra é absolutamente minha, é sempre um prazer estar em Santa Catarina, presencialmente ou online. Então, uma alegria muito grande e também aproveito para parabenizar o programa. Eu sei que é muito visto e muito aplaudido, uma competência e fraternidade reconhecidas. Então, a honra, na verdade, Renata, é minha. Muito obrigado pelo convite e a toda a equipe. Que maravilha. Godofredo, vamos começar então falando um pouquinho da sua trajetória como escritor, né, com 16 livros. Alguns deles, como eu falei anteriormente, foram aclamados pela crítica, como O Bruxo do Contestado, que foi revelação do ano pela Folha de São Paulo e pela Veja, e Menino Oculto, que foi o segundo lugar do 48º Prêmio Jabuti. A minha pergunta é a seguinte: você se sente um escritor realizado e reconhecido pelos leitores e pela crítica literária? Olha, isso é sempre um pouco assim, que tem um dado de cabotinismo, então sempre tento evitar. Eu acho que o papel do escritor é escrever, primeiro pensar bem que a prática da ficção, de contar a história, a gente conhece desde a infância. Toda criança ouviu isso dos pais, sempre, da tia, dos amigos. Então, ficcionalizar o mundo é algo fundamental, porque é uma maneira de reagir diante da estreiteza do mundo, diante da maré, da lua, do sol, dos terremotos, das enchentes, quer dizer, do tempo, né, pouco tempo de vida na Terra. Então, é uma maneira de concorrer, porque a literatura ela concorre com o real, né? Ela não é um retrato do real. Então, ela cria outro real. Então, o fato de escrever é um pouco o que todo mundo faz. Então, qual a diferença? É que talvez eu tenha me debruçado com mais devagar e mais longamente, né? Mas eu me sinto assim como qualquer um que ficcionalizou e passou isso para o papel. Todo mundo fez isso, começa com
poema de amor na pré-adolescência, todo mundo conhece. Então, não é uma novidade. Eu me sinto realizado no sentido de, primeiro, de trazer Santa Catarina, de levar Santa Catarina, contribuir, né, junto com outros colegas, para todos os quadrantes do Brasil e do mundo. Eu acho que é um estado que tem uma particularidade cultural que merece ser conhecida, uma particularidade histórica, que vai desde, por exemplo, São Francisco do Sul, desde 1503, o primeiro indígena brasileiro a ir para a Europa, é aqui em Santa Catarina. Aí eu moro no Rio e ninguém sabe disso, que é o Itamirim, né, conhecido em. Então, só para dar uma ideia disso, quer dizer, a cultura açoriana de todo o litoral aí com vocês, que é maravilhosa. Eu botei isso no Marcelino bastante, numa longa pesquisa, né? No Menino Oculto eu pus justamente essa área de Itamirim, essa história de São Francisco do Sul. E o mais conhecido de Santa Catarina é a cultura germânica, alemã, que é conhecido como Oktoberfest, etc. Mas é um estado dividido assim, em 3 grandes porções, quer dizer, o litoral, essa parte entre o litoral e a grande cadeia de montanhas, né? e o oeste. Então, são culturas diferentes, mas muito ricas. Eu tentei abraçar as 3. O Brusco Contestado, a gente pega essa parte aí do oeste catarinense, esse conflito que eu entendo também, um conflito marcante, não só do Brasil, mas vocês lembram que foi a primeira vez que foi empregada aviação militar no continente americano. Não é pouca coisa, né? Godofredo. Enfim, então essa é a minha contribuição. Ô Godofredo, e você acho que mantém através dos seus livros um vínculo muito forte ainda com Santa Catarina, apesar de morar no Rio de Janeiro, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas eu quero terminar esse bloco com uma frase do poeta Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta. E eu acho que é justamente isso que você nos falou aí no primeiro bloco, né, Godofredo? Exatamente. Mas nós vamos fazer então um pequeno intervalo e a gente volta já então para falar então do Esquisse, que é o último lançamento então do Godofredo. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o professor e escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. Godofredo é membro da Academia Catarinense de Letras e autor de 16 livros, entre eles O Bruxo do Contestado, de 1996, que foi revelação pela Folha de São Paulo e revista Veja, Amores Exilados, aclamado pela crítica como um importante livro sobre os exilados políticos durante o regime militar no Brasil, e Menino Oculto, de 2005, que foi segundo lugar no 48º Prêmio Jabuti. Mas hoje ele está aqui para falar do seu último lançamento, o romance Esquisse, publicado na França pela editora Em Volume. A escrita ágil de Oliveira Neto, narrada na primeira pessoa, é repleta de citações e referências culturais contemporâneas, artísticas, literárias, cinematográficas e musicais. E o romance, que se passa no momento em que um vírus estranho vindo da Índia começa a ameaçar o mundo, navega entre sonho, pesadelo, alucinação e realidade. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASD oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG.
Godofredo, continuando então aqui o nosso bate-papo. Então, vamos falar um pouquinho então dessa influência que você tem nos seus livros de Santa Catarina. Eu estou aqui com o Marcelino, li maravilhoso, maravilhoso. E o vínculo que você mantém ainda com o nosso estado, apesar de morar já há algum tempo no Rio de Janeiro, e que também você faz parte da nossa Academia Catarinense de Letras. Fala um pouquinho pra gente. Uma grande honra estar na Academia Catarinense de Letras com um pessoal, colegas maravilhosos. Enfim, isso mantém esse meu vínculo cultural e acadêmico com Santa Catarina. Mas eu nunca perdi de vista, eu sou do Vale do Itajaí, né? Eu nunca perdi de vista esse universo que representa o Vale do Itajaí. É o meu mundo, sempre foi, e eu não esqueço. Então Florianópolis era para nós assim, a grande capital e continua para mim. Então eu estou lá agora como membro da Academia Catarinense de Letras. A gente mantém uma tradição desde criança para Camboriú. Na época, hoje não era essa Dubai que é hoje, havia 2 prédios, eu acho que era o Hotel Fischer e acho que talvez o Hotel Marambaia, não sei. Essa era só casa, né? Hoje mudou, mas enfim. Então, meu vínculo com Santa Catarina é muito grande. E isso me alimenta. Quer dizer, mesmo aquele livro que você citou dos 2 lados, o personagem é de Florianópolis. Eu tento sempre marcar a cultura catarinense, eu não deixo de fazer isso nunca. E isso parece que me alimenta, assim, alimenta a minha criatividade, mexe um pouco com o emocional e, naturalmente, isso acaba saindo, né? Tanto é que agora no Esquice também. Exatamente. Diga, sim. Desculpe. Então, é isso que eu ia falar. No Esquice você transita, o narrador transita entre Veneza, Nova York e Florianópolis. Mais uma vez você traz aqui o estado para a sua ficção, vamos dizer assim. Nova York, Veneza e Florianópolis. Quer dizer, eu tive durante um semestre letivo como professor na Universidade de Veneza. E perto da universidade é um dos museus onde estão as obras do Bosch. E uma que eu já tinha visto em Madrid, essa da pedra, uma pintura, tipo um prático médio tirando um funil, uma pedra dentro da cabeça, entende-se ali o louco, a questão da loucura, e a palavra é essa, não sei. E não é esse livro, mas eu vi outros quadros do Bosch ali perto. Não, que me impressionava muito. É sempre escuro, com morcegos, tom seu tom, mas preto seu preto, mais escuro, menos escuro. Aquilo me impressionava muito e eu tenho um dado curioso, quer dizer, um dia eu vi o Lacan tem fala de uma época da questão da realidade. Ele cita as andorinhas do mar, que passam, uma coisa longa, não vou falar sobre isso, mas que passam a comida uma para outra nos bicos. Trocam os peixes que estão no bico de um, vai para o outro, etc. E eu vi isso uma vez lá em Veneza. Aí, tudo isso junto, né? E a minha cultura ali da Vale do Itajaí, eu vi o Luigi, que é um rapaz que estudou eu acho que em Florianópolis e na cidade também do Sul, catarinense, e vai para Nova York em busca de um esboço, um quadro do Bosch que tem uma história policialesca, e ele vai, na verdade, passar por um crescimento interior. Aí eles lá, naquele momento, tem essa famosa história do Covid e uma violência. Quer dizer, eu me lembrei muito, Renata, porque isso também está do livro do Thomas Mann, Morte em Veneza. Você se lembra que naquele livro uma epidemia de cólera invade a cidade, penetra a cidade, e a cidade é toda organizada, exceto se desorganiza, quer dizer, como uma falência. E o personagem do livro do Thomas Mann, ele também, um escritor muito conhecido, muito respeitado, muito organizado, muito conservador, ele se apaixona por um rapaz polonês, é uma história conhecida, e aí junto com o desmoronamento, quer dizer, da cidade, vem o desmoronamento da respeitabilidade do escritor.
Então, quer dizer, ou seja, ele tem uma entrada para si próprio. O Luigi, que é o personagem do Esquisse, ele começa a se perguntar o que ele está fazendo ali. Ele não é dessa área. Ele tem uma namorada muito próxima, muito forte, de quem ele tem muito ciúme, que mora em Florianópolis. E ele vai entrando também num processo de autoconhecimento. Ele se dá conta que lá nos Estados Unidos eles o veem como negro. Então, essa construção interiorizada via psicanálise, um pouco, ele começa a se reencontrar com outro Luigi que tem dentro dele, que ele vai voltar para o Brasil, vai dizer para a namorada que ele vai ingressar no movimento negro, a namorada dá toda a força, não é? E ele, quer dizer, então, a vida dele muda em função de estar num espaço diferente do espaço conservador onde sempre viveu, e uma certa politização na medida em que ele está vivendo num país, quer dizer, uma certa violência das armas, da exibição de armas, um pouco da agressividade e da moléstia. Sim. Que fragiliza toda a sociedade. Então ele tem um aprendizado ali. E aí o estilo me pareceu, porque Renata, a literatura, eu disse há pouco, ela não é retrato do real, ela concorre com o real, né? Você lembrou muito bem a frase do Goulart, quer dizer, ela tenta criar outro real. Então o estilo ali, eu cito muitos dados culturais, etc. Não é para mostrar nem erudição, né, que o leitor tem que conhecer aqueles dados citados, é que a literatura, ela usa algo que já serviu para outra coisa, que é a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Uhum. É diferente da pintura. Ou seja, aquele vocábulo já foi usado para outra coisa na sua história. Então, na literatura, a relação do escritor vai ser com a língua, propriamente dita. É com a linguagem, não com o real. Né? Perfeito, agora, perfeito. Então, ali não, porque esse estilo do Esquisse é um pouco corrido assim mesmo, de propósito, porque é um processo meio de esquizofrenia, talvez, de mudança de personalidade do Luigi. Né? O Godofredo, eu estou muito curiosa de ler esse livro, porque eu pesquisei sobre ele e ele vai ser lançado, ele foi lançado primeiro na França, né? E vai ser lançado aqui depois. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero falar também sobre o seu processo criativo, que eu tenho muita curiosidade de saber também, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Obrigado. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o professor e escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. Godofredo é membro da Academia Catarinense de Letras e autor de 16 livros, entre eles O Bruxo do Contestado, Revelação do Ano pela Folha de São Paulo e Revista Veja, Amores Exilados, de 2011, aclamado pela crítica como um importante livro sobre os exilados políticos durante o regime militar no Brasil, e Menino Oculto, que foi segundo lugar no 48º Prêmio Jabuti. E hoje ele está aqui para falar do seu último lançamento, o romance Esquisse, publicado na França pela editora Em Volume. A escrita ágil e de Oliveira Neto, narrada na primeira pessoa, é repleta de citações e referências culturais contemporâneas, artísticas, literárias, cinematográficas e musicais, e o romance que se passa no momento que um vírus estranho vindo da China começa a ameaçar o mundo, navega entre sonho, pesadelo, alucinação e realidade. Godofredo, o livro então, ele vai ser lançado, já foi lançado na França, né? E posteriormente vai ser lançado, tu me falaste, no Vietnã, é isso mesmo? Vai ser lançado no Vietnã, exatamente. Ele foi, uma editora se interessou e falou com o meu agente e vai ser lançado, já foi assinado o contrato, vai ser lançado em Saigon. Olha isso.
Uma coisa interessante, né? Sim, aí me dá muito prazer isso. Eu acho que, quer dizer, a questão do vírus, da Covid e tal, é algo que a gente não imaginava na minha geração, na nossa geração toda aqui presente, que isso fosse acontecer de novo. Parece uma coisa assim lá, justamente do século XIX. E aconteceu, quer dizer, então você se sente frágil diante da natureza, diante do mundo, né? Diante do universo, como eu falei há pouco, diante das marés, do desmoronamento, de tudo, do tempo que passa, e subitamente então você se acha muito pequeno realmente diante. Então isso provoca uma questão de pintura, porque se você imaginar, eu achei o livro do Fischer lá atrás sobre a história da pintura, né? O Ernest Fischer. Você vê, os homens das cavernas, de mulheres, quer dizer, aquela coisa, não tinha ainda o hábito de guardar alimentos, etc. Saía todo dia para caçar, para beber, tinha que, então, chegava nas cavernas exausto, né, com fome, tinha brigado frio, os animais que lutavam para também devorá-los, e mesmo assim, entre aspas, eles perdiam tempo, entre aspas, desenhando de paredes. É a famosa necessidade da arte, né? Um pouco essa necessidade da arte, o livro já se chama Necessidade da Arte. Então eu acho que essa coisa, diante da morte, da violência, há um desejo de uma certa harmonia e perenização da condição humana diante do mundo. E o vírus provoca um pouco isso. Você ser alguma coisa, dizer, não, o que eu faço, né? Lutar contra, etc. Então, isso me mexeu muito comigo, e naquele momento eu escrevi, então, sobre esse fluxo da doença. Foi muito importante. O Godofredo, e o livro ele também aborda muitas questões contemporâneas, né? Como a negritude, como tu falaste, a identidade, o preconceito. Como é que é o seu processo de criação? Quando você está escrevendo, você pensa em levantar uma bandeira ou passar uma mensagem ou simplesmente a escrita ela flui? Como é que funciona? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso. Isso é muito importante, de fato, Renata. A literatura não pode ser um panfleto, quer dizer, ela não pode, ela tem que ser a arte literária, ela tem características de literatura, ou seja, literatura, não um panfleto político. Então, ela pode fazer uma defesa, e deve, acho, como se faz atualmente com a literatura afro-brasileira, LGBT, defesa dos indígenas, enfim, misoginia, né, literatura de autoria feminina. Eu acho que isso é o que os pesquisadores estão chamando de uma literatura que cura um pouco a sociedade. Agora, não pode ser qual é a diferença da arte? Quer dizer, ela tem que ser tratar de temas assim candentes como esses, fundamentais, mas ela não pode perder de vista que ela é literatura, não é um panfleto político. Esse é o grande desafio, né? Agora, é fundamental o que está acontecendo no Brasil, acho atualmente é maravilhoso, há um movimento dessa literatura ativistas, que eu estou chamando assim, e a gente valoriza essas que são ativistas sem perder jamais a chama artística, né? Isso é fundamental, que é ter trabalho com a linguagem, etc. Então, esse é o movimento que deve ser perseguido, e esse eu acho que é o fio da navalha, é ali andar para tentar defender, se me permite, então, eu defendo ali o Luiz, que ele, em função de algumas críticas que ele recebe, ele vai abraçar o movimento negro. Ora, isso é uma proposta política, mas passa meio despercebido, quer dizer, ou seja, é dentro de um processo narrativo. Sim. E não é o narrador que cria isso e vai acontecendo de uma maneira espero eu, de uma maneira artística, né? De uma maneira trabalhada com a linguagem. O Godofredo, e o livro traz também uma questão do sagrado, do profano, a loucura, né? A escolha do esboço do quadro de Bosch, né? Que a família teria herdado, a questão da extração da pedra da loucura, seria uma referência também ao nosso mundo contemporâneo, ao presente? Sim, Renato, sem sombra de dúvida, você vê, tem a questão dos fake news, né? Tem uma cena lá no início do livro em que está lá com alguém que ele acha que é o que está escondendo o esboço do
quadro, né? E ele vê um café em Nova York e vê pessoas que passam na frente do café, tem uma engraçado, e se olham, um arruma o cabelo, outro, e um tá com eles, manda um beijinho para a moça, e o Luiz diz, não, ele não tá olhando para nós, ele tá olhando para si próprio. Aí ele diz, mas é tudo fake news mesmo, para mim tá paquerando e pronto. É uma imagem logo no início para tentar entender que é o mundo das fake news, é tudo mentira. Quer dizer, e assume-se a mentira, ele sabe que essa moça não está olhando para ele, não está piscando para ele, ela está se vendo no espelho, porque ele é espelhado, mas ele diz, eu sei que não é para mim, mas não faz mal, eu aceito a mentira, eu faço de conta que é para mim e pronto, e aí? Ninguém tem nada a ver. Então, é a coisa das fake news. Fake news então é uma loucura, porque a loucura é questão da verdade. É verdade. Né? Se você acredita numa coisa que sabe que não é, mas você interioriza, é porque então você está num processo de esquizofrenia mesmo. Que loucura. Que é o processo um pouco da ficção, né? Da literatura. Godofredo, querido, muito obrigada. A gente infelizmente está chegando ao final do programa, mas foi maravilhosa a entrevista. Esperando ansiosamente para o livro ser lançado aqui no Brasil e para lê-lo, né? E o Bate-Papo Literário está sempre de portas abertas aqui para você voltar com os novos lançamentos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os espectadores, a equipe aí, produtora. É uma alegria muito grande, agradeço muito essa presença, essa oportunidade, Renato. Parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigada, querido. E eu conversei hoje com o professor e escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!